Olá pessoal, então essa é a aula número 30 de eletricidade D. Então isso aqui é uma videoaula, certo? Porque o projetor que não funcionou, passei meia hora tentando consertar. Então a gente perdeu muito tempo de aula e essa aula é muito longa, não ia dar tempo, né? Então vamos fazer videoaula ela, ok? Então vejam com atenção aí. Na próxima aula eu vou fazer exercício disso aqui, então vocês têm que estar sabendo isso aqui, ok? Então vamos lá. Instrumentos de medida. Então, tudo que você vai trabalhar na engenharia, a engenharia só existe com instrumentos de medida, certo? Sem você conseguir medir nada, você não tem como saber se tudo que você fez na engenharia está certo ou não, ou se é o que você esperava ou não. Para fazer medições, você vai precisar de usar instrumentos de medida. E os instrumentos de medida, todos eles afetam o valor da própria medida, certo? Então você tem que entender como levar em consideração como que esses instrumentos afetam o valor, né? E saber interpretar a leitura desse instrumento, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo galvanômetro, certo? Que é o amperímetro. O amperímetro é só um galvanômetro. Ele tem um princípio de operação eletromecânico, tá? Ele é o chamado de medidor de D'Arsonval, com bobina mais um ímã permanente. Então temos um ímã aqui, né? Um ímã aqui, certo? E aqui tem uma bobina, né? Aqui tem uma bobina móvel, né? Que é isso aqui, certo? Vou botar em vermelho um azul aqui para você entender. Então, essa bobina aqui, né? Ela gira, né? Dependendo da corrente que tiver, como você tem o campo, você tem uma corrente, você vai gerar a força de Lorentz, né? Certo? E aí a força de Lorentz vai dar uma deflexão nessa agulha aqui, né? Dependendo do valor da corrente. Então, essas molas de controle aqui, ó, essas molas aqui, elas servem para você calibrar o galvanômetro, ok? Então, por exemplo, você põe a corrente de fundo de escala que você quer usar, certo? Por exemplo, se você quer uma corrente de fundo de escala de 10 mA, o que você faz? Você põe 10 mA no amperímetro e ajusta as molas, né, para a agulha, né, aperta um pouquinho a agulha para a agulha bater no fundo da escala que você quer, certo? Se o fundo da escala que você quer é aqui, se é aqui, né, onde que você quer o fundo da escala? Tá? Então você ajusta com a mola, tem a deflexão da corrente, só que a mola você aperta ali, né, para que o fundo da escala fique ok. Então, esse é o galvanômetro. Então, em geral, pessoal, todos os instrumentos modernos, né, digitais e da base de microeletrônica, eles usam o mesmo princípio. Então, nós vamos estudar nessa aula aqui o princípio dos instrumentos de medida, certo? Não quer dizer que seja identicamente dessa forma eletromecânica nos mais modernos. Obviamente, os mais modernos serão eletrônicos, certo? Mas o princípio e a maneira que afeta na medida ainda vale, ok? Então, vamos estudar aqui os princípios. Então, os amperímetros, né, temos um modelo de circuito. Então, por exemplo, o circuito sem amperímetro, ele é normal. Vamos dizer que tem uma fonte de tensão aqui, certo? E um resistor. Então, imagine que eu tenho um VF e um R0, né? E passa uma corrente aqui, I0, certo? Então, essa corrente que passa aí, o valor dela, de I0, né? O valor de I0 é a fonte dividido pela resistência R0, certo? Quando colocar um amperímetro, né? Abrir o circuito e colocar um amperímetro em série ali, então, com um amperímetro, né, o que a gente vai ter? Vai ter a fonte de tensão, vai ter a resistência R0, e agora está no meio do caminho aqui o amperímetro, com o galvanômetro aqui, né? Junto do circuito. Ele tem uma resistência RA, a resistência do amperímetro. Então, o IM, certo? Então, o IM aqui, que é o I medido, o I que você vai medir não é o I original, está no circuito. O I que você mede é o I resultado do circuito original mais o instrumento de medida. Então, o I medido aqui vai ser VF dividido por RO
mais RA. Certo? Certo? Então, esse aqui é o valor da corrente que você mede e é diferente desse aqui. Certo? É diferente do que você quer medir. Então, claro, existem equipamentos modernos que eles medem, né, e mostram já a correção, né, fazem a correção do próprio erro, né, devido à inserção do instrumento na medida, e eles já mostram para o usuário o valor corrigido. Tudo bem, é um instrumento muito moderno, né, mas tem que saber como é que ele funciona e ler o manual. Então, como é que é a exatidão comparando o IM com o I0? Então, a exatidão, o Ka do amperímetro, vai ser, o K é uma constante, né? A exatidão K do A vai ser do amperímetro, é a corrente medida pela corrente real. Ok? Então isso aqui vai ser VF dividido por RO mais RA, né? Vezes RO sobre VF. Isso aqui vai dar RO sobre RO mais RA. Então, disso aqui, né? Então, quanto melhor, o melhor vai ser que RA seja sempre muito menor do que RO. Então, aí a exatidão vai tender para 100%. 100% exato. Certo? Então, quanto mais a resistência do amperímetro for menor do que a do circuito que você quer medir, que é o RO, então se você tem um circuito com 1 kΩ, é bom que você tenha um amperímetro com a resistência de 10 ohms. Certo? Aí não vai fazer muita diferença na exatidão do valor. Ok? Então também tem a porcentagem de erro de carga, certo? Então o erro de carga, o EC, é só, tipo, o erro é o que falta da exatidão para 100%. Então se a exatidão é tipo 98%, o erro é 2%, então é só subtrair de 1. Então o erro é 1 menos o Ka, né? Vezes 100%. Certo? Certo? Então pode ser, você pode usar só isso aqui ou multiplicar por 100% se quiser em porcentagem, né? Se não quiser em porcentagem, não precisa multiplicar por 100%. Ok? Então, basicamente é isso aqui com relação ao amperímetro. O amperímetro é basicamente, tem uma resistência a mais, a corrente, né? Vai ter essa exatidão aqui, certo? E o erro é 1 menos a exatidão, porque 1 é como se fosse 100%, né? Então vai dar 100% menos a porcentagem do Ka. Ok? Basicamente é isso. Então, um exemplo aqui básico, certo? Vai ter mais exemplos mais complicados na próxima aula. Então, isso aqui é só para você entender. Calcule o Ka e o erro de carga para um amperímetro de 10 mA de fundo de escala, com RA igual a 200 ohms. Quais as correntes I0 e IM se o R0 que eu quero medir é 1000 e a tensão é 10 volts, certo? Então, veja, vamos montar um circuito equivalente aqui para a gente entender como é que está essa situação. Então, aqui eu tenho a situação de uma fonte de 10 volts, né? Tenho o RO de 1000 ohms e aqui está 200. Certo? Aqui está 200. E aí eu quero saber, né? Aqui, para medir aqui, certo? O fundo de escala do amperímetro, né? O fundo de escala, o IF, do amperímetro é 10 miliamperes, certo? Então, só que, como o Ka, né? O Ka, certo? Ele é igual a RO está ali em cima, RO dividido por RO mais RA, então vai ser 1000 dividido por 1200. O que vai dar 83,3%. Né? Isso dá 0,83, né? Que é 83,3%. Então, o EC, o erro de carga, é 1 menos isso, né? Que vai dar 17% aproximadamente. Né? Então, já tenho o Ka aí e o erro de carga, certo? E quais as correntes I0 e IM? Então, veja, o I0, certo? Seria 10 dividido por 1000, né? Que é 1 sobre 100, né? Que vai dar 10 miliamperes. Certo? O I0 deveria ser isso. Porém, como tem um amperímetro, o IM será 10 dividido por 1200,
que vai dar 8,33 miliamperes. Então, o que significa isso? Significa o seguinte: se você medir neste amperímetro de 200 ohms de resistência, certo? Um circuito, a corrente em um circuito que tem 1000 ohms e 10 volts, se você medir este valor aqui de 8,33, né, significa 10 miliamperes reais. Significa que no circuito, antes de você colocar um amperímetro, já estava 10 miliamperes. Certo? Então, você colocou um amperímetro lá, mediu 8,33, esse 8,33, certo? Significa que tinha 10 lá. Entendeu? Aí, com o amperímetro, ficou 8,33. Então, você tem que olhar no manual do seu amperímetro. Ah, esse meu amperímetro aqui é de 200 ohms. Então, se eu botar num circuito de 1000 ohms, vai ter um erro muito grande. Então, ele vai alterar a medida. Né? Então, um amperímetro com 200 ohms de resistência seria bom para medir, né, se fosse acima de 200 quilo-ohms, né, 1000 vezes, né, acima de 2 mega-ohms. Né, 200 quilo-ohms já dá, 1000 vezes. Né? Então, 200 quilo-ohms, aí sim, tudo bem. Mas 1000 ohms, não. Vai dar um erro muito grande. Tá vendo aí? Só que esse erro, se você souber interpretar o erro, você não precisa ter um amperímetro bom. Então, um bom engenheiro que sabe como é que funciona o perímetro, ele consegue medir corrente mesmo com um perímetro ruim, certo? É só ele fazer a conta aqui, ó. Ele sabe que 8,33 miliamperes medidos significa 10 mil reais, né, no circuito, porque 100 a 200 vai dar 10 certinho. Se por acaso ele medisse um valor abaixo de 8,33, significa que lá no circuito estava com um valor diferente, certo? Então, tem que saber interpretar as medidas, porque aí com um perímetro ruim você consegue medir as coisas, certo? Claro, o ideal é sempre ter um bom instrumento de medida. Então, vamos para voltímetros, né? Então, o voltímetro é um galvanômetro com uma resistência multiplicadora série. Então, como é que funciona? Veja, imagine um amperímetro aqui desenhado, certo? Então, com a agulha aí, 10 miliamperes fundo de escala. Certo? Então, imagine que eu vou colocar uma tensão aqui, V1, só para dar o suficiente dos 10 miliamperes fundo de escala. Então, imagine que o meu I, fundo de escala, vai ser V1 sobre RA. Né? A resistência do amperímetro interno que vai ser bem pequena, então considere RA pequeno, certo? Então, isso aqui tem que dar 10 miliamperes. É o meu fundo de escala, eu botei o V1 só o suficiente para dar o fundo de escala, certo? Agora, imagine se eu coloco aqui uma resistência série. Imagine se eu coloco aqui uma resistência série, certo? Essa resistência série aqui, né, vai fazer com que a corrente, o IM, né, seja V1 dividido por RA mais o RS, né? Então, se, né, RA for muito menor do que o RS, que é o que eu quero, né? Eu vou querer isso no voltímetro, certo? Então, isso aqui vai dar igual, né, praticamente o IM vai dar V1 sobre RS, certo? V1 sobre RS. Então, essa agulha, ela vai vir para cá, ó. Essa agulha ela vai voltar, ela vai cair aqui um monte, né? Vai cair, por quê? Porque agora a corrente caiu muito, né? Antes eu tinha 10 mili, né? E agora eu vou ter, como o RS é muito menor que RA, eu vou ter RS vezes menor a corrente, certo? Então, para topar o fundo de escala de novo, certo? Então, para fundo de escala, então deixa eu só botar isso aqui mais para cá. Então, isso aqui vai ser IM é igual a V1 sobre RS. Então, o I para fundo de escala, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar um novo V, um V fundo aqui, um novo V aqui, V fundo, né? Dividido por RS, um novo V
né, dividido por RS, que dê os 10 mili. Certo? Então, o V fundo vai ser igual a RS vezes maior do que 10 miliamperes. Certo? Então, no final, o fundo da escala do voltímetro será RS vezes a escala de corrente, os 10 miliamperes, que é exatamente a tensão. Certo? É a tensão V fundo. Ok? Então, se você quer medir uma tensão aqui nos terminais aqui, ó, você quer medir uma tensão aqui nos terminais, certo? Se RS é muito maior do que o RA, basicamente a tensão que você medir aqui, né, vai ser dada pela corrente do amperímetro vezes o RS, é ou não é? Porque qualquer tensão que você colocar V aqui, né, vai ser igual a quê? Vai ser igual a RS vezes a corrente que passa, é ou não é? Vezes a corrente I aqui, né? Então, IM vezes RS vai dar V, né? Se o RA é muito pequeno, é desprezível. Então, é como se fosse um curto aqui, ó. Certo? Então, é como se fosse um curto, mas não é, né? Mas é muito pequeno, é como se fosse um curto. A resistência é bem baixinha, quase igual a um fio. Então, o RS é muito maior. Então, vai ser V vai ser RS vezes o IM. Certo? Então, aqui você vai ter que escrever, no lugar dos 10 mA, é só você escrever aqui o fundo de escala. V fundo. Certo? Porque quando for ver fundo, você tem certeza que vai ser RS vezes 10 mA, porque a corrente de 10 mA passando por esse circuito aqui vai topar o ponteiro lá no canto, né? E para que passe essa corrente de 10 mA, você vai ter que botar V fundo RS vezes maior do que o V1 que você tinha colocado antes, né? Que só queria a corrente, certo? Então, basicamente é isso. Então, o nosso modelo de voltímetro é esse aqui. Então, esse aqui é o nosso voltímetro. Certo? Esse é o voltímetro da gente. E o RS é sempre muito maior do que o RA, exatamente para valer aquilo ali. Certo? E aí, professor, quer dizer que o V aqui, essa tensão que você vai medir aqui, vai botar o voltímetro sempre em paralelo? Exato. Então, o voltímetro vai sempre entrar em paralelo com aquela tensão que você quer medir. Só que, veja uma maneira aqui, ó. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Botar na borracha aqui, que é mais fácil. Então, isso aqui tem escrito de outra forma, mas eu vou escrever melhor aqui. Certo? Então, aqui é o seguinte. O voltímetro, para funcionar, é o seguinte, né? A tensão que entra no voltímetro V, né? A tensão V, né, que entra no voltímetro. Tensão V que entra no voltímetro, né? Deve ser, né? Na verdade ela será, né? RS vezes maior do que o fundo de escala na verdade a tensão V de fundo de escala, né? Tensão V de fundo de escala a tensão V de fundo de escala do voltímetro será, agora sim, RS vezes
maior do que a necessária vou deixar V mesmo, vou botar V fundo não, vou botar V, certo? Vou botar V aqui. Vou deixar V aqui. Certo? Mais fácil vocês estudarem depois. Né? Maior do que a necessária para o fundo de escala de corrente. Do amperímetro. Vou botar assim. Certo? Então, o valor de RS muito maior do que o de RA. Ok? Então, basicamente, o voltímetro é isso. Ok? Então, vamos ver aqui como é que fica, né, as contas, né? Então, aqui, ó, no nosso circuitinho aqui de azul da esquerda, a gente tem que o V é igual a RSM mais RAIM, né? A gente passa o IM aqui. Certo? Então, isolando aqui RS, né? Isso aqui vai dar V menos RAIM. Então, RS é V sobre IM menos RA. Né? Agora, se RA, né? Então, vou botar aqui, né? Se RA muito menor do que RS, certo? Então RS vai depender basicamente de V sobre IM. Ok? Depender basicamente de V sobre IM, certo? Então, o valor do resistor vai ser exatamente a multiplicação que você quer fazer, né? Qual é a tensão de fundo de escala? Esse V aqui é fundo de escala do voltímetro. Ok? Então, o fundo de escala que você quiser medir 10 volts, né? E o amperímetro ele é de 10 mili, né? Então, vai ter que ser 1000 ohms, né? 10 volts dividido por 10 mili, vai dar 1 sobre 1 mili, né? Vai dar 1000 ohms, ok? Então, vamos fazer esse teste aqui, ó. Um galvanômetro de 1 mA, 50 ohms, é usado em um voltímetro. Qual o valor de RS para medir 50 volts de fundo de escala, né? Então, eu quero 50 volts de fundo de escala, então o RS vai ser 50 dividido por a corrente fundo de escala do amperímetro, que é 50 micro. Né? Então, peraí, antes disso, né, a gente tem que ver que o amperímetro é de 1 mA. Não, é isso mesmo. O RS vai ser 50 dividido por 1 mA, né, menos 50 do galvanômetro, do amperímetro. Só que isso aqui vai dar, né, isso aqui vai dar 50K menos 50. Isso aqui vai dar 49.950, que é 50K. 50 quilômetros. Certo? Então, praticamente. Então, o RS depende da tensão de fundo de escala. Certo? De fundo de escala. Certo? Então, exemplo 2 aqui. Então, imagine um voltímetro agora multiscala. Certo? Então, um voltímetro multiscala. Certo? Para um voltímetro multiscala, ele quer escala de 5, 10, então não é 5,10 aqui não, tá? Então aqui é 5 volts, 10 volts e 25 volts.
de escala, de fundo de escala para o voltímetro. O galvanômetro é de 2 kΩ, né? Qual que deve ser, se a corrente de fundo de escala, né, o IF aqui, é 50 microamperes, né? Como que vai ser, é o IM mesmo, pode ser IM, né, que é o valor medido no fundo de escala. Então, qual que vai ser o RS? Então, é só você fazer para cada escala, veja, o RS para 5 volts vai ser o quê? Vai ser 5 volts dividido por a corrente de fundo de escala, 50 micro, né? Menos 2K. Isso aqui vai dar 98 kΩ, que é praticamente 100. Certo? Então, o RS de 10 volts vai ser 10 dividido por 50 micro. Isso aqui vai dar 198 kΩ, que é praticamente 200 kΩ. Então, o RS para 25 volts, não é 15, vai ser 25 dividido por 50 micro. Isso aqui vai dar 498 kΩ, congruente com aproximadamente 500 kΩ. Ok? Então, a exatidão do voltímetro... Então, esse exemplo aqui, pessoal, só para você ver que pode ter várias escalas. Você pode ter um switch, né, que você vai girando o switch, né, trocando ali e colocando na escala. Desculpa, que você achar melhor para medir. Certo? Então, você veja aí, né, como é que funciona. Então, a exatidão do voltímetro, como é que vai ser? Então, veja. Para medir com o voltímetro, né, imagine que a gente tem aqui o voltímetro. Né? Ele tem uma resistência de entrada que vai ser o RS mais o RA. Né? Essa é a resistência do nosso voltímetro. Porque ele tem aqui, ó, ele tem aqui o RS e tem o RA. Então, nossa resistência do total vai ser isso aí. Para colocar num circuito, para medir a tensão no circuito, é muito mais conveniente se a gente pegar o valor equivalente TVNAM, né? O circuito equivalente TVNAM do circuito que você quer medir, dos terminais que você quer medir. Então, se você quer medir os terminais AB de um circuito, né, transforme tudo que está ligado nesse AB num equivalente TVNAM. Certo? Porque dessa forma, como você sempre vai poder fazer o equivalente TVNAM para circuitos resistivos, né? Então, aqui está o VTVNAM. Então, dessa forma, você garante que seu modelo vai funcionar para todo circuito, certo? Então, eu vou conectar aqui, né, AB, e aqui vai estar o meu VM, meu V medido, ok? Então, sempre a gente vai usar o equivalente TVNAM. Certo? Então, isso aqui é equivalente TVNAM do circuito medido. Certo? Por que isso? Porque você quer garantir que as contas que a gente vai fazer aqui vai valer para todos os circuitos que você vai medir. Então, é bom você botar, né, o equivalente TVNAM, já que o voltímetro vai ser colocado em paralelo. Então, veja, o IV, que é a corrente que vai passar nesse circuito aqui, IV, porque a gente só mede corrente. Lembre-se que toda elétrica mede só corrente. Os equipamentos eletromecânicos, eles medem só corrente. Então, se a gente quer medir tensão, a gente está usando um medidor de corrente com a resistência ali para medir tensão. Então, a corrente IV do voltímetro vai ser o VTVNAM dividido pelo RTVNAM mais o R de entrada do voltímetro. Né? Então, o VM, o V medido, vai ser o IV vezes o R de entrada. Né? O VM está aqui. Ó. O VM está aqui. Certo? Vou botar em outra cor aqui. O VM está aqui. Ok? Então, o VM vai ser este IV aqui vezes o R de entrada. Certo?
Vamos lá, VM, que você vai medir no seu voltímetro, vai ser o R de entrada dele dividido pela soma. Opa. Vezes o VTVNA. Que coisa, né? Então, é isso aqui o VM. Logo, o KV, a exatidão, vai ser VM dividido pelo VTH, que vai dar só as resistências, né? Vai cortar ali. Então, essa é a exatidão do voltímetro. Então, quanto... Oxe, aqui é o RTH. Então, quanto maior for o R de entrada, né, do voltímetro, então o R de entrada tem que ser muito maior do que o RTVNA, certo? De modo que o R de entrada não influencie na medida, certo? Então, quanto maior for o R de entrada, mais a tensão VM vai se aproximar do VTH, que é o que você quer medir, que é a tensão do circuito aberto. O VTV é a tensão do circuito aberto do circuito que você quer medir. Então, isso vai implicar nisso, certo? A resistência de entrada ele vai tender à medida certa. Isso significa um divisor de tensão, né, pessoal? Quanto maior o R de entrada, né, esse divisor de tensão aqui, mais o R no voltímetro, no V ali, vai ter a própria tensão VTH, né? Não vai dar quase nenhuma queda no RTH. Se o RTH é muito pequeno, a queda de tensão vai ser muito baixa, certo? Então, basicamente é assim que funciona o voltímetro, né? Ou a exatidão. Então, vamos ver aqui para esse circuito aqui, por exemplo. Imagine que a gente quer conectar nosso voltímetro ali nos terminais A e B. VAB, eu quero medir o VAB, né? Então, tem uma fonte de 100 volts, né? O meu voltímetro tem 50 volts de fundo de escala, 200K em cada resistência ali, aqui é o circuito. Eu quero medir só na resistência de 200K. Quero medir aqui, ó, VAB só aqui. Ok? Então, como é que eu vou fazer, né? Quem que é o V sem o voltímetro? Quero saber quem que é VAB. Vou botar aqui, VAB. Sem o voltímetro. O VM, que é o V medido no VAB. E o RV, o KV. Isso aqui não é R, é o KV. E o KV, né, a exatidão. O voltímetro tem 1 mega ohm de resistência. Certo? O voltímetro tem 1 mega ohm de resistência. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, vamos calcular o V, né? Então, o VAB é o divisor de tensão. O VAB é o meu VTVNA, né? Que é a tensão do circuito aberto de A para B, certo? Então, o meu VTVNA, vocês estão vendo que é um divisor de tensão de dois resistores iguais. Então, vai dividir, se são resistores iguais, vai dividir 100 volts, 50 para cada um. Então, vai ser 50 volts numa resistor de 200 ali que eu estou querendo calcular. Certo? Então, isso aqui vai dar 50 volts, porque os resistores são iguais. Certo? Então, o VAB é 50 volts. Sem o voltímetro. Certo? Já é a primeira resposta. E qual que é o VM e o KV? Então, vamos lá. O RTVNA tem que desligar as fontes. Desliga os 100 volts ali, vai dar 200 em paralelo com 200, que vai dar 200K em paralelo com 200K, vai dar 100 kΩ. Ok? Então, agora eu já tenho meu circuito equivalente. Já posso montar meu circuito equivalente aqui. VTVNA. E está aqui, terminal AB. Certo? Então, aqui vai ser onde eu vou ligar o voltímetro. Então, aqui está o VM. Então, agora, qual que vai ser o VM? Tá vendo como é bom ter um modelo que funciona? O equivalente TVNAM. Agora, divisor de tensão entre o R de entrada aqui. Então, o R de entrada aqui é 1 mega ohm.
né? Então agora é só fazer. Então VM vai ser R de entrada por R de entrada mais RTH vezes o VTH. Então VM vai ser 10 a sexta vezes 50 dividido por 10 a 6 mais 100K. Isso aqui vai dar 50 dividido por 1,1, que dá 45,5. Esse vai ser o meu VM. E o KV é só pegar VM e dividir pelo V, AB. Então vai ser 45,5 dividido por 50, que é o que tinha antes e o que eu medi, né? Então isso aqui vai dar 0,91, né? Que é 91%. Né? Então tá aí o KV. Então eu vou dar um pause aqui nesse vídeo para quebrar essa aula em duas, né? Para não ficar muito cansativo. Então agora eu vou dar um pause no vídeo e continuo no parte 2, ok? Então, vou começar de novo aqui, você segue a parte 2, tá? Tente digerir aí voltímetro e amperímetro. Agora o próximo, ohmímetro e medições AC. Muito importante, medições de voltímetros AC. Então até o vídeo seguinte.